Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar. No programa de hoje você vai conhecer a história da Ellen Sara, de Manaus. Em meio a graves dificuldades financeiras e ao desespero de um acidente de trabalho na empresa da família, ela foi surpreendida pela tranquilidade da cunhada que lhe apresentou a Novo Tempo. Veja como aquele logotipo na tela mudou completamente o rumo de sua casa e como hoje a Ellen transforma sua gratidão em missão ativa, ensinando a Bíblia de lar em lar. Hoje você também confere a reportagem sobre os nossos dados no YouTube. Descubra como a Novo Tempo ultrapassou as fronteiras das antenas para se tornar uma das redes de conteúdo mais engajadas da internet brasileira, produzindo conteúdos exclusivos e séries infantis como Versinhos do Céu, Aninha Canta. É uma estrutura gigante que leva a palavra de Deus na palma da sua mão, graças à fidelidade como anjos da esperança. E no nosso Chá com Esperança, o Tito conversa hoje com a Glauce Cristina, nossa colega locutora da Rádio Novo Tempo, lá de Londrina. Após enfrentar as dores profundas de uma depressão e da rejeição do pai, ela encontrou na nossa programação o discipulado que precisava para recomeçar. Você vai se emocionar com essa história, a reconciliação com o pai e a realização do sonho de trabalhar conectando corações pela rádio, tocando as músicas da gravadora Novo Tempo, que nessa semana, inclusive, completa 32 anos de história. É aqui que você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjos da Esperança, que começa agora. Que alegria ter a sua companhia em mais um Anjos da Esperança. Para você que está chegando agora, eu sou o pastor Jairo Souza e é um privilégio enorme estar com você no programa de hoje. Esta é uma semana extremamente festiva e marcante para todos nós. Eu tenho a honra de apresentar o programa representando dezenas de músicos, cantores, quartetos e artistas da nossa querida gravadora Novo Tempo, que nesta semana está completando precisamente 32 anos de história. E aqui eu preciso abrir o meu coração. Quando eu era adolescente, passei por uma forte crise espiritual. Não tinha prazer em ler a Bíblia ou ir à igreja ou mesmo fazer culto em casa. Mas uma coisa que eu não conseguia largar era a música. Então hoje eu sou grato a Deus por canções que me mantiveram ligado a Ele. E é para isso que a gravadora Novo Tempo existe. Ao longo do programa de hoje, você vai perceber e vai poder celebrar essa trajetória e ver como a música e a comunicação têm o poder de transformar vidas de maneira profunda. Fique com a gente, porque o programa está apenas começando e está muito especial. Para começar a nossa jornada de hoje, nós vamos até Manaus conhecer a história da Ellen Sara. Em 2013, ela e o marido enfrentaram uma crise financeira terrível na empresa da família e um vazio espiritual muito grande. Em meio a tudo isso, um grave acidente de trabalho com o cunhado deles trouxe desespero. Mas o que chamou a atenção da Ellen foi a reação de sua cunhada, que demonstrou uma paz inexplicável ao som de louvores que tocavam no ambiente. Foi por causa desse momento difícil que a Ellen conheceu a Novo Tempo. Aquela Bíblia que antes ficava apenas aberta no Salmo 23 por costume, ganhou vida para ela. Acompanhe com atenção esse testemunho lindo de transformação e missão. Assista comigo. No ano de 2013, nós estávamos passando por algumas dificuldades, né? Uma questão financeira, nós tínhamos um pequeno negócio
na verdade, uma empresa de reciclagem e eu comecei, sabe, a buscar soluções, né, em igrejas. Tipo assim, faltava alguma coisa para mim e eu não conseguia entender. Só que assim, sempre que eu ia, eu sentia ali que não era um lugar para mim estar. E para completar, nesse período de que nós estávamos passando por esse momento difícil no trabalho, um colaborador nosso, ele sofreu um acidente lá na empresa. Por pior que seja, aconteceu que ele perdeu 2 dedos. Então, meu problema ali começou a aumentar muito mais. E aquela pessoa, ele era cunhado do meu marido. Então, ali naquele momento, a minha cunhada começou a colocar louvores e a tranquilidade que ela estava, que eu não conseguia entender, porque eu estava desesperada pelo que tinha acontecido. Uma pessoa perdeu 2 dedos, né? Familiar, o que vai acontecer, né? Aí vai vir um turbilhão de coisas ali. E acabou que ela ficou tranquila, muito assim, segura, conversou com ele, com o marido dela. E foi quando a gente começou a ter um relacionamento próximo ali com ela. Até então nós não tínhamos relacionamento com família nenhum. Nós éramos nossa família, eu, meus filhos, meu esposo, e nós não tínhamos essa proximidade de estar próximo, né? E como ele saiu do hospital, ela começou a nos convidar para ir para casa dela. E por estar ali com a pessoa, se sentindo culpado pelo que aconteceu. Logo depois, ela apresentou pra gente a TV Novo Tempo, porque nós não tínhamos estudado, né? E a gente começou a assistir ali a programação do Novo Tempo. E ali a gente começou a estudar a Bíblia. A gente começou a se entregar ali, conhecer, porque nós não conhecíamos a Bíblia. A Bíblia na nossa casa ficava aberta ali no Salmo 23. Hoje eu sou do grupo do pastor Felipe, né, que a gente da estudo bíblico, a gente vai nas comunidades fazer evangelismo. Então, hoje o nosso relacionamento com a TV Novo Tempo é esse, né? Todo ano ali o pastor Felipe faz o chamado para se entregar para classes bíblicas, e a gente está fazendo isso. Aqui na igreja mesmo, nesse local aqui, tem os horários de estudo ao sábado, à tarde, mas geralmente a gente está nas casas. Essa é a nossa missão. A Ellen e o marido tinham apenas uma Bíblia aberta por costume, mas a TV Novo Tempo entrou naquela casa e deu vida à palavra de Deus. E hoje, eles são missionários ativos em Manaus, levando essa mesma esperança para outras famílias. Sabe? Como isso pode ser possível? Me diz. Porque um dia alguém decidiu apoiar financeiramente esse ministério. A transformação da Ellen é o resultado direto da fidelidade de cada anjo da esperança. Mas nós queremos alcançar muito mais famílias que hoje vivem no vazio espiritual. Por isso, o meu apelo é para você, para que você se junte a nós nessa missão, faça sua doação, agora mesmo se desejar, mandando uma mensagem no WhatsApp para o nosso número 12 98 176 6630. Ou se você preferir ligar para o nosso telefone, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30. Até às 10h30 de hoje, você pode fazer contato conosco também em horário comercial, tá bom? E se você quiser mandar um Pix, aqui está a nossa chave, anjos@novotempo.com. E por falar no avanço da tecnologia e no futuro da nossa comunicação, nós preparamos uma reportagem especial que mostra como a Rede Novo Tempo rompeu barreiras da TV e do rádio para se tornar uma das maiores potências de conteúdo cristão na internet brasileira. Você vai ver como programas consagrados da nossa grade ganharam uma força impressionante no YouTube, permitindo que milhões de pessoas estudem a Bíblia e revisem conteúdos a qualquer hora. Mas a grande novidade é como a Novo Tempo se adaptou ao público online, produzindo conteúdos exclusivos para o ambiente digital, desde séries e podcasts até animações seguras para crianças, além de uma tecnologia incrível que guia milhares de internautas em estudos bíblicos personalizados. Toda essa estrutura gigante na internet só é possível graças ao apoio de pessoas que acreditam nessa missão. Ficou curioso para entender a força do nosso ministério no mundo digital? Então acompanhe todos os detalhes
na reportagem a seguir. 18.768.114 pessoas. Quanta gente! Esse número representa o total de seguidores inscritos nas diversas contas dos programas da Novo Tempo nas redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube. Para termos uma ideia, esse número ultrapassa o total de habitantes na capital paulista, que possui 11,9 milhões. Para Novo Tempo, isso representa a importância de aproveitar todas as oportunidades de levar esperança, como explica o pastor Brian Tchalá, coordenador do marketing digital do departamento da web. É uma bênção porque temos que entender que o povo está lá, a gente está lá, né? Então nossa tarefa, nossa missão como Novo Tempo é estar onde as pessoas estão. Então ter a oportunidade de colocar conteúdo lá constantemente para a gente aprender mais de Jesus. A gente vê e fala, sou Deus, né? Mas a gente faz aqui um trabalho muito bonito, o povo está trabalhando muito para isso acontecer o tempo todo e realmente é uma bênção ver como cada pessoa pode, através de um meio digital, de um celular, de um computador, o que for, poder conhecer mais nosso Jesus. Os números de seguidores e inscritos refletem uma presença da Novo Tempo cada vez mais consolidada no ambiente digital. Um trabalho que envolve planejamento, produção de conteúdo e estratégias para fazer com que a mensagem alcance cada vez mais pessoas. É muito importante essa comunicação, tanto com a TV e a rádio, entendendo que somos um. A gente, para se organizar, fala, né? TV, rádio, web, mas a gente trabalha integrado para quê? Para que essa mensagem possa se comunicar. Então aí é bom porque a gente consegue também humanizar os apresentadores. Às vezes quando a gente vê na TV, é o apresentador. Mas quero saber mais, quero conhecer como que é a gravação, como que são os bastidores, quando que é, quero me inscrever para participar do programa. Então a gente faz todo esse trabalho complementar para que seja toda uma integração, para que realmente seja uma coisa mais bonita, onde tu consegue entrar nessa programação e não somente assistir de forma passiva e se estar atrás do dia a dia e conhecendo um pouquinho mais do que é aqui a Novo Tempo como um todo, né, como uma rede. São muitas pessoas envolvidas para que você tenha em mãos conteúdos exclusivos, desde uma reflexão no Instagram a séries originais no YouTube. E como você já deve saber, tudo isso só é possível graças à doação dos nossos queridos Anjos da Esperança. Vocês confiam na missão que a gente tem como Novo Tempo de levar esperança, de transformar famílias, transformar vidas. E como eu falo para a equipe quando a gente tem as reuniões, né? Às vezes não temos a dimensão do que a gente faz aqui. Às vezes a gente esquece como detrás de cada vídeo, de cada programa, de cada produto, tem pessoas, tem famílias que podem ser resgatadas, transformadas, que podem encontrar esperança e tudo isso é obrigado porque vocês fazem tudo isso possível, com cada doação, com cada confiança, com cada vez que vocês são parte disso aqui e compartilham também com outros, fazem que isso continue acontecendo. Então, obrigado por isso, continua sendo anjo, continua sobretudo orando pela gente, para que Deus dê sabedoria, para que Deus possa conduzir. Tudo que a Novo Tempo faz, seja na TV, rádio e até na internet, geram impactos na vida de pessoas alcançadas pelos nossos conteúdos. Mas a mensagem da esperança da volta de Jesus só é transmitida pelos diversos meios graças à fidelidade dos Anjos da Esperança. Se ainda não é um anjo, mas gostaria de fazer parte dessa missão, entre em contato com a nossa equipe de atendimento pelo WhatsApp, DDD 12 98176 6630. Repetindo, DDD 12 98176 6630. Se cadastre e ajude para que mais pessoas se conectem com a nossa mensagem de esperança. Espetacular! É impressionante ver como a nossa Novo Tempo hoje está literalmente na palma da mão de milhões de pessoas, alcançando uma nova geração através do YouTube, de podcasts e de tantos conteúdos digitais exclusivos. Mas para que essa estrutura continue no ar, inovando e alcançando aquele jovem que talvez nunca ligaria uma televisão, nós precisamos de investimento. Você sabe disso. A internet abre portas gigantescas, mas são os anjos da esperança que mantêm essas portas abertas. Cada clique, cada estudo bíblico digital enviado e cada vida tocada na internet tem sido uma assinatura, personalizada desse amor e fidelidade demonstrados por cada anjo da esperança. Por isso eu quero convidar você a apoiar essa revolução digital da esperança.
Pegue agora mesmo o seu celular e mande um oi para o nosso WhatsApp. Está aparecendo na sua tela, no 12 98 176 6630. E se você preferir, pode ligar para a gente, que aqui está o nosso número, né? No 0 operadora 12 21 27 30 30. E a outra opção ainda é você mandar um Pix para nós através da nossa chave anjos@novotempo.com. Muito obrigado por sua doação. Agora a gente vai para um intervalo, mas não saia daí porque o próximo bloco está imperdível. No quadro Chá com Esperança, apresentado essa semana pelo Tito Rocha, você vai conhecer a emocionante história da Glauce Cristina, hoje locutora da nossa Rádio Novo Tempo, lá em Londrina. Ela vai contar como superou a depressão, viveu um lindo recomeço familiar e como uma oração sincera, consagrando a sua voz, transformou a sua vida. E tem mais, hein? Nós vamos explicar como você pode compartilhar sua história de transformação aqui no Anjos da Esperança. Você que é do litoral do Paraná, nós precisamos do seu apoio para encontrar e nos apoiar enviando esses testemunhos inspiradores, certo? A gente explica tudo depois do intervalo, a gente volta já. Estamos de volta e eu quero mandar um abraço muito especial para todo mundo que nos assiste no litoral do Paraná. Um carinho enorme para o pessoal de Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes e todas as praias e ilhas dessa região tão bonita. Sabia que nós queremos muito conhecer a sua história? Se a Novo Tempo transformou a sua vida, se um louvor da nossa gravadora tocou seu coração, ou se você estuda a Bíblia conosco aí no litoral paranaense, nós queremos contar o seu testemunho aqui no programa. Nós precisamos apenas do seu apoio para encontrar e enviar essas histórias inspiradoras para nós. E para participar e enviar é muito simples. Você pode mandar através do WhatsApp, o operadora 12, né? 981740057. Mande uma mensagem contando um pouco da sua experiência e quem sabe a nossa equipe não vai até a sua cidade para gravar com você. Que tal? Estou esperando o seu contato, tá bom? E falando em Paraná, é de lá que vem a nossa próxima história no Chá com Esperança de hoje. O Tito Rocha conversa com a Glauce Cristina, que atualmente é locutora da nossa Rádio Novo Tempo lá em Londrina. Mas o caminho dela até os microfones foi marcado por dores profundas. Glauce enfrentou a depressão, um forte complexo de inferioridade e as feridas de uma rejeição familiar que carregava desde a infância. O recomeço dessa história aconteceu durante a pandemia, quando ela passou a acompanhar a Novo Tempo e foi verdadeiramente acolhida e discipulada através da nossa programação. Em um momento de entrega, ela fez uma oração sincera, consagrando a sua voz para o Senhor. E essa oração operou um verdadeiro milagre de restauração na vida e na família dela. Prepare o seu chá e acompanhe agora essa conversa emocionante. Olá, meus queridos! Que coisa boa! Quero perguntar para você, e aí, que tal um chazinho? Chazinho com esperança. Estamos começando mais um Chá com Esperança, esse momento gostoso, onde nós temos a oportunidade de conversar bem pertinho com as pessoas, contando um pouquinho da sua história. E hoje não é diferente, nós temos aqui mais uma querida telespectadora, ouvinte, e tem mais. Ela também é locutora da Rádio Novo Tempo, lá em Londrina. É a nossa querida Glauce Cristina. Tudo bem, Glauce? Tudo bem, Tito, Maranata. Que legal, essa empolgação da Glauce é gostoso, contagia a gente. Mas Glauce, olha só, hoje nesse momentinho que a gente está conversando aqui, tomando um chazinho gostoso, a gente tem a oportunidade de ver um pouquinho da sua história. Eu sei que você
você já tinha conhecido o Evangelho há muito tempo, mas teve um momento da sua vida que você se afastou, não é isso, querida? Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse momento e o que a fez voltar para pertinho de Jesus? Tito, em 1996, em Campo Grande, na central de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu conheci a Igreja Adventista. Eu fiz amizade com pessoas do coral, mas naquela ocasião eu fui batizada pela emoção. Eu não fui convertida genuinamente. Faço parte de uma família disfuncional, fui criada por uma mãe solteira, uma mãe solo, e na ocasião da minha infância, eu fui rejeitada pelo meu pai. Meu pai não desejou participar da minha vida. Então, eu cresci com essa deficiência de paternidade, de amor, de cuidado. Na minha casa, na minha família, não tinha ninguém que lesse a Bíblia. Então, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu adorava o Senhor, mas ainda não entendia o que eu estava fazendo ali, quem eu era, qual era a minha identidade em Cristo. Então, Tito, foi uma longa caminhada e eu me casei com um descendente japonês e fui para o Japão. E eu acabei me distanciando da igreja. Eu só conseguia acompanhar pelo YouTube. Na época era Yorkut. Não tinha YouTube, não tinha Facebook. Naquela época não tínhamos os recursos de evangelização que nós temos hoje. Após voltar do Japão, eu passei algum tempo visitando a minha amiga discipuladora daquela época. E ela foi me dando materiais da Novo Tempo, revistas, livros. E eu comecei a ter acesso à programação da Novo Tempo. Assistia muito na Mira da Verdade, assistia o Bíblia Fácil, e com o tempo, as músicas, os louvores, principalmente do Arauto, me consolava muito. Eu era muito depressiva. Devido à raiz de rejeição do meu pai, eu era aquela pessoa que eu trabalhava com eventos, eu me tornei uma gestora de eventos, cerimonialista, locutora, comunicadora por vocação. E após tudo isso, eu chegava em casa, eu não me encontrava. Eu me sentia muito sozinha. Nesse momento você já estava envolvendo com a igreja? Sim, eu já comecei a fazer os estudos bíblicos online. Eu participava, eu ficava dia e noite na TV. Dia e noite na TV. TV, no rádio, na TV, no rádio, e aquilo foi me enchendo. Aí eu comecei a visitar o condomínio onde eu morava para levar esperança para as pessoas, mesmo sem entrar nas casas. Ou seja, você passou a ser uma voluntária, assim, com várias coisas da igreja. Sim. Que legal, que legal. E diga uma coisa, o nosso tempinho é meio curtinho aqui, Glauci, mas essa trajetória sua, né? Você orou a Deus pedindo para que consagrasse a sua voz, e hoje você tem o privilégio de participar da Rádio Novo Tempo, né? O que você traz para a gente sobre essa sua trajetória e como que Deus guiou a sua vida, e a Novo Tempo, como que fez parte da sua vida? Tito, a Novo Tempo, quando entrou na minha vida, eu nunca mais me senti órfã. Olha só. Eu não me sentia sozinha. E eu acreditava que um dia eu podia fazer algo parecido para ajudar as pessoas. Mas nunca imaginei que eu ia me tornar uma comunicadora da Novo Tempo. Que legal, que legal. E eu sou apaixonada, eu faço todos os estudos que nós entregamos para os nossos ouvintes. Eu abri mão de trabalhar para áreas seculares, passei bastante dificuldade financeira, mas eu tive a oportunidade. Pessoas sonharam, oraram comigo, intercederam comigo. E se for para ser, Glaucio, você vai ser selecionada para entrar. E aconteceu, Tito. Olha que Hoje legal. eu estou aqui em Londrina há quase 10 meses. Eu sou a comunicadora, apresentadora, operadora do Estação Novo Tempo, todas as tardes de Londrina e todo o Paraná, região, e para
as nossas plataformas digitais. Eu tenho ouvintes em todo o Brasil e também em alguns países. Agora, Glauci, tem uma informação que eu recebi aqui que é muito importante até você falar. Você disse que você foi rejeitada pelo seu papai. E o seu papai hoje assiste, ouve você? É o meu ouvinte número 1. Olha aí, que legal, que legal. Bonita a sua história, viu, Glauci? Te agradeço muito por você gastar esse tempinho com a gente aqui, nesse chazinho bem tranquilo, para que a gente pudesse ouvir um pouquinho da sua história, do seu testemunho. Que Deus te abençoe muito aí na sua jornada, na Novo Tempo. Esse presente que o Papai do Céu deu para você e que você continue firme aí, ajudando a pregar o Evangelho nessa geração, tá bom? Obrigado por você participar aqui com a gente, querida. É isso aí, o nosso Chá com Esperança é isso. E olha, eu queria aproveitar e convidar você, se você tem uma história bonita, se você quiser mandar pra gente, mande a sua história pra gente, use aí o nosso WhatsApp, o número é 12 98174 0057 e você pode mandar a sua história para que a gente possa, quem sabe, chamar você aqui para tomar um chazinho junto comigo, tá bom? Que Deus abençoe, até o nosso próximo Chá com Esperança. Um abraço! Muito obrigado, Tito, e um abraço muito especial para a Glauci. Que testemunho lindo de cura, de perdão, restauração. E hoje aquela voz que um dia foi consagrada a Deus ecoa diariamente na nossa Rádio Novo Tempo em Londrina, tocando os corações e apresentando canções, as canções da nossa gravadora Novo Tempo, que nessa semana está completando 32 anos de história. São louvores que, assim como na vida da Glauci, levam paz e reerguem, os caídos. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 40, no verso 3, o seguinte, que Deus pôs um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus, para que muitos vejam, temam e confiem no Senhor. E para que esse novo cântico continue alcançando milhares de pessoas através da TV, da rádio e de toda a estrutura de internet, nós precisamos das suas mãos estendidas. É o apoio fiel dos nossos anjos da esperança que viabiliza cada transmissão, a cada programa produzido com tanta dedicação. Então, nos ajude a continuar espalhando essa cura e faça parte desse ministério hoje mesmo. Pegue o seu celular aí, manda um oi para o nosso WhatsApp, no DDD 12 981766630. Se quiser ligar para a gente, fique à vontade, 0 operadora 12 21 27 30 30, ou então manda um pix para a gente na nossa chave anjos@novotempo.com. Bem, o nosso programa está chegando ao final, mas o nosso coração transborda de gratidão por cada momento que passamos juntos. E antes de me despedir, quero apenas fazer um convite especial para você. Como estamos celebrando os 32 anos da nossa gravadora, aproveite para seguir a gravadora Novo Tempo em todas as redes sociais pelo perfil @gravadoraNT. Lá você acompanha lançamentos, bastidores e louvores que tocam o coração e ajudam a transformar a vida e o caráter. Fique ligado, porque amanhã tem muito mais Anjos da Esperança. Eu espero você no programa de amanhã. Um forte abraço e a gente se encontra logo mais.